Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o HGRU, CSHG Renda Urbana, um dos fundos mais negociados do Brasil no ano passado, dos fundos imobiliários mais negociados, e que ultimamente tem suscitado algumas dúvidas, muita gente mandando perguntas sobre o que é que está acontecendo com ele. Tem tido uma queda recente no preço e o objetivo desse vídeo é falar um pouco mais sobre essa queda, sobre os principais motivos relacionados a isso e, obviamente, falar sobre o fundo. Mas desde agora eu já queria saber o seguinte: você é cotista do HGRU11, sim ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Antes de falar sobre o HGRU11, vamos dar uma olhada agora no gráfico para entender o desempenho recente do preço dele, o que é que vem acontecendo, para depois a gente discorrer um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar uma olhada agora no gráfico. O HGRU é um fundo relativamente recente, começou a negociar em meados de 2018. O preço inicial da cota foi R$100, né? Então ele negociou durante um tempo nessa faixa de preço, caminhou por aí na casa de 110 até 2019 e no final de 2019 ele teve um super aumento de preço, né? Foi quando ele chegou ao seu maior preço, em R$140. E aí depois, desde que ele alcançou esse maior preço, R$140, ele vem caindo. Isso aí foi um comportamento comum na maioria dos fundos imobiliários no começo de 2020. E, óbvio, foi muito impactado pela crise, né, causada pela pandemia. Depois começou um processo de recuperação, a partir de junho voltou para casa dos R$130. Então, em 18 de setembro, né, em setembro ele conseguiu alcançar seu maior preço dos últimos 12 meses, de R$134, e então ele vem caindo mais uma vez. Caiu para casa dos R$130, ficou navegando por ali, 130, 120 muito, e aí depois, agora já em fevereiro de 2021, é que ele vem essa fase final aí desse escorregador, vamos dizer assim, uma queda mais prolongada dele, chegando a bater a casa dos 123 alto. Na verdade, pela data de fechamento mais recente em relação à gravação desse vídeo, fez exatamente R$124. Então esse é o comportamento recente do preço do fundo nos últimos meses. Agora que a gente viu o comportamento do preço do fundo, já chegou a valer R$140, depois teve a pandemia, deu uma recuperada para casa dos R$134, R$135, e então não segurou esse preço, né? Ele vem caindo 130 e caiu, pelo menos pela data do fechamento mais recente, R$124. Será que está acontecendo alguma coisa com o fundo? Vamos dar uma olhada nisso a partir de agora. Primeiro falar sobre o fundo, né? Caso você não conheça, saber um pouco mais sobre ele. O HGRU11 é o CSHG Renda Urbana, na minha opinião, a melhor gestora do Brasil, a CSHG, a Credit Suisse, Hedging Grifo. O IPO dele foi em abril de 2018, então agora está completando. Agora em abril de 2021 vai completar 3 anos desde o IPO, então um tempo bem bacana para poder se estudar um fundo, para você começar se você quer investir num fundo, é bom que ele tenha pelo menos 2, 3 anos de IPO, então é um fundo que você já pode começar a estudar, já poderia começar a estudar. Ele tem um objetivo muito interessante, é um objetivo de investimento bem diferente dos demais fundos, porque o objetivo dele é investir em imóveis urbanos de uso comercial que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou galpões logísticos. Então ele faz um contraponto muito interessante aos principais segmentos de fundos imobiliários de tijolo. Os principais fundos são galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers, e aí tem outros segmentos menores. O que ele faz é justamente investir em outros segmentos, contanto que os imóveis sejam urbanos e com foco comercial, que não sejam esses três. Então é um ótimo fundo com uma estratégia de diversificação na carteira. Então, em relação a esse objetivo, ele é um interessante. Ele é um fundo que tem diversos ativos, tá? São 5, o foco dele, como a gente tinha falado, são imóveis que não sejam lajes, galpões e shoppings. Então, são 5 imóveis educacionais, aí as marcas IBMEC, Estácio, São Judas, mais 10 imóveis de varejo, então Sam's Club, Supermercado Big, então esses grandes supermercados, mais 66 lojas das casas pernambucanas. Então, mais uma cacetada de ativos aí, só nessa continha aí já vai em 81 imóveis. E mais 60% do fundo imobiliário SPVJ11, que tem aquele atacadista Açaí. São várias lojas do atacadista Açaí. Então é o seguinte, ele tem uma baita de uma diversificação num segmento em que boa parte dos ativos estão
dentre os essenciais. Isso é importante porque em momentos de pandemia a gente viu o fechamento de lojas e tal, mas os serviços essenciais seguiram funcionando. Então ele tem, em comparação a outros fundos urbanos, outros fundos comerciais urbanos, menos impacto sofrido por conta da pandemia. Outro ponto muito importante que a gente tem que frisar ele não tem vacância atual, ou seja, todos os imóveis estão 100% alugados e nem nada previsto, tá? O revisional dos contratos, acho que menos de 8% dos imóveis vão revisar agora em 2021, todos os outros são de 2025 para frente. Então assim, sem muitos problemas relacionados a isso. Chegou na época da pandemia do ano passado, de 2020, ele chegou a dar desconto, não foi descontos, foram diferimentos de aluguel, foi tipo, não precisa me pagar agora, mas você vai ter que me pagar depois. Então ele fez um ciclo de pagamento de reposição desses aluguéis e esse ciclo de reposição de diferimentos encerra agora em abril de 2021. Então tudo que ele tinha abrido mão no ano passado já começou a receber e já na verdade termina já agora em abril de 2021. Mais um ponto positivo para o fundo, então ele não sofreu impactos financeiros, até foi apenas um adiamento no pagamento. Outro ponto extraordinário, que isso é bem comum dos fundos da CSHG, é que ele tem uma previsibilidade de pagamento de aluguéis, de pagamento de rendimentos. Então, ele nunca pagou menos de 68 centavos por cota. Então, ele paga todo mês 68 centavos por cota. Às vezes, quando chega em dezembro, sobrou um dinheirinho ao longo do ano, ele vai lá e paga um pouquinho mais, 72, 74. Mas tem essa previsibilidade de 68 centavos por cota. Além disso, tem um saldo de resultados acumulados de 31 centavos, ou seja, se por acaso em algum mês ele não conseguir arrecadar esses 68 centavos por cota de resultado líquido, ele pode usar uma parte desse saldo para cobrir e ainda assim continuar pagando esse resultado previsível de 68 centavos por cota. E nos últimos 12 meses ele pagou R$ 8,20 por cota. Se a gente leva em consideração o preço de fechamento mais recente em relação à gravação desse vídeo, esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira, dia 18 de março, então o preço de fechamento de ontem, que foi exatamente R$ 124, se eu divido R$ 8,20 por R$ 124, a gente chega a um dividend yield de 6,61%, é um dividend yield bem alto, acima dos 6,5%, isento de imposto de renda. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não existe tributação sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Então, assim, uma renda bem bacana quando a gente fala de um fundo imobiliário de tijolo, tá? Não é um fundo imobiliário de papel, que tem ainda valorização imobiliária, tanto é que foi um fundo que começou a ser negociado em 2018, era R$ 100 o preço da cota dele, o valor patrimonial dele, e desde então ele vem subindo, então os imóveis se valorizam. Hoje, por exemplo, o valor patrimonial por cota é de R$ 117,87. Então ele vem sendo vendido acima do seu valor patrimonial. Isso é um bom indicativo, tá? Indicativo que não está tendo nenhum problema aparente no fundo. A cota do fundo vem se valorizando, ele tem previsão de receita, ele tem uma excelente gestão, tem uma baita variedade de imóveis espalhados por vários estados. Então, qual o grande problema do HGRI11? Nada. Não existe problemas, pelo menos até onde os meus estudos alcançaram, não existe problema em relação ao HGRI11. Tem sido menos impactado do que outros fundos por conta da pandemia. Como tinha falado, gestão excelente, um objetivo bem diferenciado em relação aos demais fundos. Um baita portfólio de imóveis, não tem vacância, nem previsão de vacância nos próximos meses. Não precisou abrir mão de receita durante a pandemia, apenas adiou. Tem rendimento totalmente previsível, então é fácil de você se programar. Por exemplo, não é nenhuma garantia de que isso vai acontecer, mas é muito provável que nos próximos 12 meses ele venha a pagar R$ 8,16 por cota. Como você sabe disso, Rafael? Porque ele nunca pagou nada menos do que 68 centavos. Pega 68 centavos e multiplica por 12, você chega a esse valor de R$ 8,16 por cota. Seu portfólio vem se valorizando. Então a minha conclusão é que não existe nenhum problema visível, pelo menos algo que seja assim notório em relação ao HGRI11. Continua sendo um baita fundo com grandes qualidades, como todas as que eu apresentei aqui ao longo do vídeo. Agora, que decisão você pode tomar a partir disso, só você pode saber. Se você vai comprar mais, se você ainda assim vai vender, se você vai continuar assustado com a questão do preço. O que eu gosto de olhar é a qualidade do fundo, a previsibilidade de receita dele. Tá tudo tranquilo? A volatilidade do preço no curto prazo
pouco me importa nesse cenário. Tem questão de alta taxa Selic, aí os fundos imobiliários têm sofrido um pouco com isso, mas eu não me preocupo tanto com isso. O que eu gosto é acumular patrimônio para receber cada vez mais dividendos. Se cair mais, eu compro mais. Se passar um tempo caindo, eu compro mais. Se voltar a subir, eu compro mais também. Quando eu falo compro mais, não é especificamente do HGR11, mas mantendo a minha estratégia de investimentos na parte de fundos imobiliários. Eu não me importo com esses movimentos de curto prazo. O meu foco está no longo prazo, está em continuar aumentando meu patrimônio para continuar aumentando a minha renda passiva. E, na minha opinião, era isso que você deveria fazer também, tá? Dito isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dele. Antes de sair, não se esqueça de clicar no joinha. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. É uma maneira de você mostrar ao YouTube que esse vídeo é legal para que ele mostre esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não sai também sem se inscrever. Clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações, que assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!